Olá, meu professor da revista Atitude. Nós estamos então trabalhando aqui agora a oração no livro de Daniel, ou as orações que Daniel fez durante a sua vida. Nós encontramos duas orações no livro de Daniel, uma curta e uma longa. Uma está em Daniel 2, do 20 ao 23, e a outra está em Daniel 9. Nós vamos focar na oração longa, Daniel 9, mas é preciso entender que Daniel ele desenvolve uma longa vida de oração. Daniel, ele ora muito, ele é uma figura, ele é um homem de oração. E a gente percebe isso durante todo o livro de Daniel. Por meio da oração, Deus fala com Daniel. Por meio da oração, Daniel se fortalece, Daniel resiste às pressões. E em Daniel 9 especificamente, nós temos então algumas lições para tirar desta experiência de oração de Daniel. Daniel 7 em diante é uma seção que os estudiosos chamam de parte apocalíptica de Daniel. E no meio dela nós temos então esta oração de Daniel, quando Daniel pede a Deus uma orientação a respeito do tempo do exílio. Quanto tempo o povo de Deus ficará fora da Terra Santa? Então, o destaque nesse momento, então, é para o contexto da oração. Daniel tem uma ansiedade, uma dúvida, Daniel tem uma angústia no coração e ele vai até Deus procurando resposta. E o que Deus faz é apontar nas Escrituras, especialmente no livro de Jeremias, a resposta para a pergunta que Daniel fez. Aprendemos também com a vida de oração de Daniel que há momentos em que nós precisamos chorar diante de Deus. Chorar por causa de nossos pecados, chorar de indignação por causa dos pecados dos outros, chorar de tristeza porque as coisas não aconteceram como deveriam acontecer, chorar porque o choro ele é uma demonstração de contrição. Encontramos muito isso nos textos do Antigo Testamento, encontramos também no Novo Testamento expressões de contrição. E às vezes a vida nos deixa muito duros, muito insensíveis e não conseguimos chorar nem por causa de nossos próprios pecados e erros. Mas é importante porque isto sinaliza a contrição de nossos corações. Além do choro, é importante também demonstrar arrependimento. E arrependimento em relação, especialmente, à nossa relação com a sociedade. Daniel era uma pessoa profundamente envolvida na sua sociedade, nas coisas do Estado. Daniel era um agente público, Daniel chegou a ser vice-governador. E esta posição de governança é uma posição de muito zelo e cuidado, porque se não zelamos e cuidamos de nossas vidas, de nossa postura, de nossa ética, nós corremos o risco de nos contaminar. Daniel não se contaminou, mas na atualidade, com muita tristeza, conseguimos ouvir, conseguimos perceber que alguns cristãos que se envolvem com política se contaminam com a política. Nós precisamos, então, nos envergonhar de nossa postura, às vezes, tímida em relação aí à sociedade, agimos pouco na sociedade, nos envergonhar daquilo que fazemos de errado em relação à sociedade. Nós temos que nos envergonhar dos deveres que nós deveríamos fazer e não cumprimos. Deveríamos nos envergonhar sobre uma série de coisas. E a vergonha é necessária porque após a vergonha vem o conserto de vida, vem a mudança de postura. Então é preciso que nós sintamos vergonha do que nós somos enquanto pessoas diante da sociedade, para corrigirmos nossa postura e melhorarmos a nossa sociedade. O autor da lição, então, ele chega um momento que ele nos dá um interessante texto que ele chama de decálogo cívico. E o decálogo cívico reproduz uma série de princípios que ele retira de Daniel e aplica em nossa vida. E eu leio para você aqui, ó. Viverei segundo princípios, lutarei para preservar meus direitos e meus deveres, serei duro com o meu voto, participarei de grupos objetivos, cujo objetivo seja a promoção do bem comum, orarei pelas autoridades, não me corromperei, respeitarei os sinais de trânsito, serei cortês no meu trato com os outros, preservarei o meio ambiente, darei o devido valor à nação em que eu vivo. E estas
questões todas redundam numa pergunta que eu acho que vale a pena fazer para cada um nesse momento, que é: Daniel agradeceu depois que ele conversou com Deus e depois que Deus respondeu a ele. E nós fazemos a mesma coisa que Daniel? Depois de falar com Deus, ouvimos a resposta de Deus, agradecemos a Deus? É uma pergunta que temos que fazer, porque a gratidão deve abrir nossa oração e fechar a nossa oração. Ficamos por aqui, até uma próxima, se Deus quiser.